Eduardo. Quanto você tem, Eduardo? Lara Beatriz da Silva. E você tem quantos anos? 5. Quanto é essa na mão? Quantos anos? 5. Eduardo e Laura frequentam a Escola Municipal de Educação Básica Ouvenzílio, em Jundiaí, interior de São Paulo. Junto com os amigos, os dois vão brincar hoje de cama de gato. E mesmo sem saber, vão aprender matemática. A gente tem que pegar, um senta na frente do outro, a gente pega o bolo, joga pro amiguinho. Olha lá, 15 tá indo pra onde? Pro 16. Quem é o 16? É o Eduardo. Eduardo, pra quem vai? 17. Tá aí. 17, pra quem que você vai jogar? Depois do 16 vem o 17 que eu caí. E quem que era antes de você? Antes de mim era o Gustavo. Que número que é, Gustavo? Quem que é o 18? Você já achou o 18? Ah, o Victor. Victor, pra quem que você vai jogar? Pra quem? Ele falou que é para o 19. Onde está o 19? É o Lucas. Olha lá, Lucas. Segura. E você joga pra quem? O Gabriel. Por quê? Fala pra mim. Ele é o 20. O 20. Muito bem. Segura firme essa cama de gato para todos verem que, ó, que cama de gato bonita. O objetivo é ampliar a sequência numérica mesmo, né? Porque eles já começam, desde assim, dos 3 anos, se vem para a escola, é sequência numérica, mas sempre no lúdico, na brincadeira mesmo, né? Você percebeu que foi uma brincadeira divertida e eles estão fazendo a sequência, diferente de ficar recitando, né? E essa brincadeira, a sequência numérica, é um suporte para as outras atividades, cálculo mental, outras contagens. As crianças, ao final da educação infantil, uma das coisas que elas precisam é identificar os números escritos e falados em sequência ou não. Kátia Stocco Smoli é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e autora do livro Matemática na Educação Infantil. Ela me acompanhou na visita que fiz a esta escola de Jundiaí para ver como a matemática é trabalhada com crianças pequenas. As crianças jogam, as crianças têm brinquedos, as crianças brincam, mexem no controle da TV. Às vezes você vê crianças muito pequenininhas que elas já entendem qual é o canal da televisão que elas têm que pôr para assistir o que elas querem assistir, a música. Então elas já têm contato, elas já sabem. Elas não sabem que chama matemática e nem sabem para que exatamente aquilo serve, que relação isso tem com a escola, enfim, que essa vai ser a tarefa da escola, né? No entanto, elas já têm esse contato muito cedo, né? Já contam coisas, já brincam. Então a matemática já está no mundo antes de estar na escola. Pão de minuto. Nós vamos fazer hoje aqui na escola e outro dia vocês vão poder fazer lá em casa com a mamãe de vocês, tudo bem? A Pro vai entregar para todo mundo acompanhar junto o que nós vamos fazer nessa receita, tá bom? A professora Cindy vai preparar junto com a sua turma de crianças de 4 anos de idade a receita de um pão. O primeiro ingrediente que está aqui no cantinho, quem sabe qual ingrediente é? O primeiro aqui, ó. São 2 medidas, mas qual ingrediente será que é? Olha também, farinha. Qual ingrediente estava escrito lá? 2 xícaras de farinha. Muito bem, João Pedro. 2 xícaras de farinha. Qual xícara dessas aqui será que nós vamos utilizar? A grande. A grande? E quantas xícaras dessa pequenininha será que nós vamos conseguir colocar dentro dessa grande? Se eu encher essa de farinha e colocar aqui dentro, vai ficar cheia essa? Não. Quantas xícaras dessa pequenininha será que a Pro tem que colocar aqui para encher essa? Uma só? Vamos testar? Ela vai basicamente trabalhar com medidas de capacidade e massa, né? As perguntas que ela fez dizem respeito à capacidade, quanto cabe. Depois ela vai trabalhar um pouco na hora que fizer a massa, explora leve, pesado, e as crianças começam com objetos que são do cotidiano. Então elas vão ver
colheres de tamanhos diferentes, xícaras de tamanhos diferentes. Elas vão ver que elas podem medir o leite usando as xícaras ou a caneca graduada. Elas podem medir a farinha usando colheres ou usando as xícarazinhas de medidas, que são objetos do cotidiano. Então elas exploram quanto cabe, onde cabe mais, onde cabe menos, estimativa de ordem de grandeza, quantas colheres eu preciso para encher uma xícara dessa. Isso faz com que elas estimem e avaliem que capacidade é uma propriedade dos objetos que podem conter algo, né? E depois podem medir para fazer a receita. Olha lá, qual ingrediente está faltando? O sal. Mas nós vamos colocar na colher grande ou na pequena? Na pequena. E se eu colocar o sal numa colher grande, esse pão vai ficar bom ou ele vai ficar muito salgado? Salgado. Então vamos pegar a colher bem pequenininha para colocar. As perguntas feitas pela professora fazem com que as crianças pensem para tentar achar uma resposta. É a resolução de problemas. A resolução de problemas, ela é uma das atividades mais legítimas da matemática. Então, toda matemática, ela tem uma organização pautada em resolução de problemas. Eu tenho um problema, eu vou atrás de resolver, modelo as situações e crio teorias matemáticas. Há problemas matemáticos que ficaram em aberto séculos. E a investigação daqueles problemas trouxe teorias novas, novos conhecimentos. Então, a essência, nós podíamos dizer que a resolução de problemas, solucionar problemas é uma das atividades mais essenciais da própria produção do conhecimento matemático. Então, a escola precisa levar isso em conta sempre. O Piaget traz uma contribuição muito interessante, porque ele diz assim, olha, para eu produzir conhecimento tem que haver um processo de desequilibração e reacomodação do conhecimento, falando de um jeito bem apressado. E quando ele traz isto, na verdade ele está dizendo, olha, quando o meu cérebro se encontra com alguma coisa para a qual ele não tem a resposta, ele se mobiliza na direção de resolver o desconforto que aquela situação criou. Então, desde sempre, eu preciso pensar que a resolução de problemas em matemática, ela não se resume a você me dar um problema e eu resolver aquele problema, e nem que todos os problemas terão solução, e nem que todos os problemas serão numéricos. Os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil tratam da importância da resolução de problemas na matemática. Ao se trabalhar com conhecimentos matemáticos, como o sistema de numeração, medidas, espaço e formas, por meio da resolução de problemas, as crianças estarão, consequentemente, desenvolvendo sua capacidade de generalizar, analisar, sintetizar, inferir, formular hipótese, deduzir, refletir e argumentar. Há uma concepção meio que generalizada entre quem ensina matemática, que eu só aprendo a resolver problemas depois que eu souber as 4 operações. Isso é falso, porque as crianças resolvem problemas toda hora. É que na escola, a professora aproveita situações ou propõe situações e deixa as crianças se manifestarem, falando, dramatizando, desenhando, e aí ela discute as possibilidades todas que tem de resolver problemas. Então é uma atividade bem essencial, que eu não faço só em números, é uma outra coisa que eu preciso cuidar. Se eu tiver blocos de montar, sei lá, imagina blocos em formas de cubo, eu posso pensar quantas torres diferentes de 3 cubos, com 3 cubos eu posso fazer, de quantas formas diferentes eu posso organizar essas pecinhas para formar um quadrado. Eu posso ter problemas quando eu jogo, então vai aparecer problema naturalmente. Você fez uma jogada com a qual eu não concordo, nós vamos ganhando autonomia para resolver problemas. A professora Selma brinca com sua turma de crianças de jogo da velha das frutas. Enquanto se divertem, elas aprendem a somar. Como que é essa linha, Bi? Você fala os números que comida. Que combina? É? E como que é esse número? Onde que você vê esse número para estar fazendo? Na conta. Ah, é uma conta? É isso, Você Bi? faz a conta e depois você põe o quadradinho
Conta que você fizer. Que conta que você fez para pôr aqui? 2 mais 2. 2 mais 2. Quanto que é 2 mais 2? 4. 4. E o Gregory? Pôs aonde, Gregory? Que número que é esse? 2 mais 2 2 mais 2 é 4. é 4. Depois é quem? Qual onde você pôs, Miguel? Tá. Quanto que é? Que conta você fez? 5. Você, Gregory? Que conta você fez? 3 mais 2, 5. Quem é agora? Miguel. Então vai, Miguel. Que conta você vai fazer agora? 1 mais 2. 1 mais 2? Quanto que é 1 mais 2? No grupo de 5 anos, como eles já começam a trabalhar mais com os números, já fazendo relação com a quantidade, então essa proposta desse jogo é justamente estar trabalhando com adição. Que tanto que o jogo, ele tem os números que proporcionam o aluno a fazer a adição até os 5, e aí ele fazendo a adição, ele pode estar colocando na quantidade que ele tem. Durante o jogo, as crianças pensam não só em ganhar a partida, mas em como fazer para evitar que o colega faça pontos. Por que você pôs aqui, Gregory? Você não quis deixar o Miguel ganhar? Por que o Miguel ia ganhar? Ele ia fechar a linha, então você... É um jogo de estratégia, porque não pode escolher qualquer número, ganha quem primeiro fizer um alinhamento de 4 fichas na horizontal, vertical ou diagonal. Então eles têm que localizar espacialmente, já tem que pensar em como é que impedem a jogada do outro, é um jogo já bem mais complexo. 2 mais 2? Quanto é 2 mais 2? 4. 2 mais 2. Quanto que é? Quanto você fez aqui? 4. 4? 5. Por que 5, Miguel? Que é 3 mais 2 é 5. 3 mais 2 é 5? Isso, né, Gregory? E agora? Então coloca lá. Quem ganhou esse jogo? Ninguém empatou. Por que será que empatou, Gregory? Eu acho que eu não deixei o Gá ganhar e o Gá não deixou eu ganhar. Ah, você não deixou o Gregory, nem o Gregory deixou você ganhar? Então pode jogar de novo, tá bom? No Centro de Convivência Infantil Integrado Sebastião da Silva, que fica em Mogi das Cruzes, a matemática também faz parte da rotina da escola. A professora Maria Inês não perde a oportunidade de trabalhar com as crianças, até mesmo na hora do lanche. Criançada, nós vamos fazer a separação e a contagem dos nossos copos, das crianças que estão aqui hoje presentes, tá bom? Então vamos lá. De quem é esse copo? Do Pedro. O Pedro tá aqui hoje? Não, então ele está ausente, nós vamos deixar aqui do lado. O Gabriel está presente hoje? Então nós vamos deixar ele aqui ao lado. De quem é esse copo aqui? Da Laura. A Laura é menina ou menino? Menina. Então nós vamos fazer essa fileira da Laura. De quem é esse aqui? Do Vinícius. O Vinícius, eu vou colocar o Vinícius aonde? Perto do Bruno. Perto do Bruno, ao lado do Bruno. Vamos contar quantas crianças não vieram e estão ausentes? 1, 2. Vamos deixar aqui de lado. E vamos ver aqui quantas meninas estão presentes. Vamos lá? É uma coisa super simples, né? Você vai contar os copos. Nessa eu já estou trabalhando a contagem bionívoca e você está colocando o elemento físico com o elemento que pertence, né? Eu sei que esse é do Humberto. Então eu estou contando Humberto. Eu estou contando Yuri, né? Eu estou contando 1, 2. Eu estou contando 1, 2. Certo? Ao mesmo tempo que eu faço a contagem, eu faço a representação, independente de eu estar trabalhando o numeral, o símbolo numeral. Simbolicamente eu estou trabalhando. Esses 2 são os que estão ausentes. Então, quem está presente, a tia vai colocar com a boca virada para baixo ou para cima? Para cima. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 crianças. Muito bem, certo? Isso mesmo, muito bom. Conhecimento matemático só se dá quando eu tenho um problema para resolver.
Quando você me pergunta quantos tem, onde tem mais? Para responder isso, eu preciso de tudo isso. Eu preciso saber o nome dos números, preciso entender que eu não conto uma mesma tampinha mais do que uma vez, que eu tenho que separar o que eu vou contar daquilo que eu não vou contar. Em todas essas ações é que eu penso o número, ou que eu vou pensar a forma, ou que eu vou pensar, enfim, grandezas e medidas. Quando você me pergunta o que é maior, né, a minha mão ou a sua mão, eu vou ter que pensar maior em que sentido? Está falando nesse espaço ou nesse tamanho, né? Então, ser maior não é atributo da minha mão ou da sua mão, mas de uma comparação. Nessa relação forma o conhecimento matemático. Então, vai chegar uma hora que as crianças, elas resolveram tantos problemas que elas sabem separar o 1 do que não é 1, o 10 do que não é 10. Mas isso não se dá só na educação infantil, porque eu vou precisar de muito tempo para entender toda essa questão. Porque num determinado momento eu vou entender que 1 é menor que 100. Um pouquinho mais tarde, quando vierem as medidas de comprimento, eu vou entender que 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, por isso que a gente diz que a aprendizagem da matemática se dá pela vida inteira. Cada etapa da escola faz um pedaço.